Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane e estou aqui novamente para estudar com vocês o conteúdo de ciências. Vocês lembram qual foi o conteúdo da aula anterior? Bem, nós estudamos a importância da água e do sol para as... Vocês lembram? Para as plantas. Mas além das plantas, eu quero ressaltar um pouquinho que além das plantas, a importância também para os seres humanos e os animais. Ou seja, a água e o sol são importantes para os seres vivos, certo? Então, na aula anterior, nós estudamos a importância, da água para a planta. E além da água, nós estudamos também a importância do sol, não foi isso? Então, olha só, eu trouxe para vocês uma árvore demonstrando, as plantas, e eu trouxe também a plantinha verde, bem viçosa, bem colorida, como ela está bem viva. Então, por que eu trouxe essa árvore para demonstrar para vocês? Então, olha só, as plantas, assim como as pessoas e os animais, elas precisam de água. Elas precisam, quando elas estão com muita sede, quando o sol está muito quente, a temperatura, elas precisam se hidratar, não é isso? E quando a gente se hidrata, quando nós estamos com sede e precisamos tomar água, nós estamos hidratando o nosso corpo. Assim como nós, as pessoas, as plantas também precisam, né? Então, olha só, aqui nós temos a chuva, não é? E nós temos o sol. Então, a chuva, quando cai, bem forte, e aí ela vai para o solo, não é isso? E aí depois do solo a gente vê que o solo fica bem molhado. E é nesse momento que as plantinhas, as plantas de um modo geral, elas conseguem absorver, ou seja, elas conseguem tomar água. E toda essa água que fica no solo, a raiz absorvendo toda e nutrindo a planta. Ou seja, ela fica completamente hidratada. E a cada vez que ela toma água e se hidrata, acontece o quê? Acontece o desenvolvimento dela, o crescimento. E ela completa o seu ciclo. Vocês lembram que quando nós estudamos sobre as plantas, que as plantas, durante toda a sua vida, ela tem fases, né? Ela passa por fases, ciclos. E a planta, olha só, a gente vai continuar e a cada vez que a gente fizer estudar mais um pouquinho as informações que existem nos slides, eu vou demonstrando devagar, passo a passo, para que vocês possam entender, certo? Então, olha só, vamos lá ver uma informação no slide, acompanha aí na telinha. As plantas precisam da água e do sol para germinar, nascer, crescer, florir e dar bons frutos, e assim completar o seu ciclo. Então, olha só, observem a imagem. Além dessa imagem, eu trouxe outra, mas vamos observar essa imagem. Primeiro, a gente pega uma sementinha e planta, né? E aí depois, com a água e com a luz solar, ela começa a germinar. Ela começa a nascer. E aí, a cada vez que ela é regada e que ela recebe luz solar, ela vai crescendo, crescendo, até dar bons frutos. Depois que ela dar bons frutos, ela continua durante vários anos, e isso significa que ela está se reproduzindo, ou seja, ela está continuando o seu ciclo. E aí, uma imagem parecida eu trouxe aqui para vocês.
onde as fases da planta, que é a mesma coisa dos ciclos, né? Então, ela foi plantada, a sementinha, ela germinou, cresceu, né? Continuou o seu crescimento para nascer todas as suas partes e conseguiu se reproduzir, né? E esse período de reprodução se dará por longos anos, até chegar um tempo que o período de reprodução vai diminuir, né? Então, a gente já sabe que as plantas, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem e morrem quando já estão bem velhinhas, não é isso? Então, olha só. A gente já sabe que as plantas, elas precisam da água e do sol. Elas não vivem sem esses elementos. Então, eu trouxe aqui 2 plantas. Essa que tá bem bonita, com as folhas bem verdes, né? Com flores bem bonitas. E eu trouxe essa aqui, que está bem seca, não é? Será que elas têm alguma diferença? O que vocês acham? Tem bastante, não é, gente? A gente percebe que essa planta, a rosa do deserto, ela está bem florida, né? Bem viva, saudável. E quando a gente está saudável, a gente está bonito, a gente está bem, a gente está feliz, não é? Do mesmo jeito está a rosa do deserto. Mas essa daqui, não. O que vocês acham que aconteceu com essa plantinha? Será que ela recebeu água? Será que ela recebeu a luz solar todos os dias? Será que ela foi bem cuidada? Não, não é, ela não foi bem cuidada. E quando a planta, ela não recebe, ela não é regada, né? A água todos os dias, o que pode acontecer? Ela fica desidratada, ela fica doente, assim como nós. Quando nós não tomamos água, nós ficamos expostos a contrair doenças. A planta também é assim. Por isso, ela está sem vida, não é? Ela secou tanto, ela precisou tanto de água, mas não recebeu. Ela sentiu tanta sede, mas não recebeu. Então, ela acabou ficando de tanto desidratada, ela ficou sem vida. Ela está morta, uma plantinha morta, não é? Então, assim como nós, as plantinhas também morrem, como a gente já sabe, não é? Então, qual o conselho que eu dou a vocês? Se vocês verem que o clima está muito quente, está um sol muito quente, e se todo o solo em que a plantinha está, né, plantada está seco, vai lá e agoa. A planta precisa que o solo esteja, né, molhadinho. Assim ela precisa continuar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, certo? Vamos continuar. Acompanhe aí na telinha mais um pouquinho. Tudo bem, crianças? Vamos lá. O Sol é fonte de vida para o nosso planeta Terra. Ele aquece a água, o ar, o solo e gera o quê? O Sol gera os ventos. Provoca a evaporação da água, a transpiração das plantas e, por isso, possibilita a fotossíntese. É isso mesmo. Então, vamos lá voltar para a nossa árvore e vamos demonstrar um pouquinho, tá? Então, aqui, nós já sabemos que as plantas, os vegetais não vivem sem a água. Então, tá aqui a nossa água. Vamos fazer de conta que aqui vai chover bastante, não é? E quando chove, significa que ela vai receber água. Mas como é que ela recebe água? Só porque molha as flores, as folhas, os frutos, os galhos? Não. Porque vai molhar todo o solo. E aí, como é que a planta toma água? Então, olha só, quando o solo fica todo bem molhado e ela absorve. Mas ela absorve o quê? Vocês sabem? Será que é só água? Não. Ela absorve a água e ela absorve os sais minerais existentes no solo. E aí, para onde vai? Bom,
toda a água e os sais minerais que a raiz absorve, ela distribui para todos os galhos, para todas as folhas e para as flores. Por isso que as flores ficam coloridas, né? E as folhas ficam bem verdinhas. Mas por que que as folhas ficam bem verdinhas? Porque a planta, ela produz o seu próprio alimento e ela recebe todo o gás carbônico, né? De toda a poluição que existe no mundo, da energia solar, né? Dos raios solares. E esse gás carbônico, que é um gás sujo, a planta, as folhas da planta, elas transformam esse ar sujo em um ar limpo. E quem respira esse ar limpo? A própria planta, as pessoas e os animais. É isso mesmo. Então, vocês podem acompanhar, dá uma olhada na telinha. Nós vamos acompanhar mais uma informação. Vai ser bem rápido, tá? Vamos lá. Sem as plantas, os animais não teriam o que comer e morreriam também. Então, nós, os seres humanos, também ficaríamos sem alimento. Toda a cadeia alimentar está interligada por causa do sol e da água. E por isso, água e sol, são elementos necessários à vida no nosso planeta Terra. É isso aí. Vocês entenderam? Então, se vocês quiserem acessar na plataforma Eduque, sobre mais um pouquinho esse conteúdo, rever essa aula, ou vocês podem acessar outros conteúdos, né, que vocês vão continuar estudando e aprendendo, certo, crianças? Um grande abraço e na próxima aula nós daremos continuidade à importância da água e do sol para as plantas. Tchau, crianças!